Olá pessoal, tudo certo com vocês? A nossa aula de geometria do nono ano dessa semana é sobre representações em perspectiva. Pessoal, perspectiva. Antes da gente falar um pouquinho sobre perspectiva, vamos falar sobre os objetos do nosso dia a dia, que nem por exemplo, essa calculadora. A gente sempre consegue observar todos os objetos do nosso dia a dia em três dimensões, pensando na calculadora, comprimento, a altura e a profundidade. Três dimensões, certo? E como que a gente conseguiria representar essas três dimensões que eu acabei de comentar? Comprimento, largura e a altura em um desenho. Eu quero desenhar numa tela algo e dar essa noção usando essas três dimensões. Eu uso a perspectiva. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra perspectiva com relacionada a desenho ou a geometria, ela sempre aparece no sentido de profundidade. É uma técnica para você poder colocar profundidade no seu desenho e parecer que as coisas estão em 3D, nas três dimensões, tendo comprimento, largura e altura. Certo, pessoal? E as três principais perspectivas que a gente estuda são essas três: a perspectiva isométrica, a perspectiva cavaleira e a perspectiva cônica. A isométrica não tem nenhuma deformação. O mesmo tamanho de aresta para o lado direito também está para o lado esquerdo, tá vendo? Ela é, quando fala assim isométrica, quando fala que ela é isométrica, é que ela é proporcional. Pode ver que o desenho é proporcional. Já a cavaleira, pode ver aqui, ó, que por exemplo, o desenho é um pouquinho para o lado direito, tende para o lado direito, não é proporcional, que nem a isométrica. E por último, a perspectiva cônica, que é como se fosse o desenho indo um pouco mais profundo, um pouco mais para trás. Então, pessoal, só para a gente poder ter um exemplo. Se eu fizer um desenho assim, simplesmente um quadrado, esse desenho está em perspectiva? Não, esse aqui, desenho aqui não está em perspectiva. Só que se eu desenhar não somente um quadrado, mas na verdade um cubo, esse desenho está em perspectiva? Sim. Por quê? Ele tem o comprimento, a largura e a altura, e tem as três dimensões, sendo que esse outro aqui tem apenas o comprimento e a largura. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, esse é o conceito de perspectiva. É a técnica utilizada para colocar profundidade em um desenho. E a principal técnica para colocar profundidade no desenho, ela é chamada de ponto de fuga. Por que ela é chamada de ponto de fuga? Porque vamos olhar nesse desenho aqui, do lado direito nosso, essa cidade. Tá vendo que aqui, ó, tem um ponto aqui no final, no fundo do desenho, que parece que todas as linhas do desenho estão sendo remetidas, estão chegando nesse ponto, ó. Se eu pegar, por exemplo, a rua, eu vou pegar e vou riscar, tá chegando lá nesse ponto. Eu pego a rua desse outro lado, tá chegando lá nesse mesmo ponto. As linhas dos prédios, ó, a linha onde os prédios estão desenhados, também chegam todos nesse ponto. Então, as principais linhas do desenho estão todas miradas, estão todas indo para esse ponto. Esse aqui é o chamado ponto de fuga. E é essa técnica que ajuda a dar profundidade no nosso desenho. Esse desenho aqui só tem um ponto de fuga, mas existem outros exemplos em que os desenhos têm dois pontos de fuga. Esse aqui, por exemplo, o primeiro ponto de fuga está indo nesse sentido. Esse é um ponto de fuga. E aqui o segundo ponto de fuga está indo nesse outro sentido. Aqui também tem um ponto de fuga. Então, o desenho pode ter mais que um ponto de fuga, mas normalmente ele tem até apenas um. Certo, pessoal? É um conceito simples. Sempre lembra, falar perspectiva é profundidade, três dimensões. E eu propus para vocês fazerem 4 exercícios. Esses exercícios estão na página 112 e 113. 4 exercícios que estão no livro.
E eu peguei o exercício 4 aqui para fazer junto com vocês. Ele pede para a gente representar um paralelepípedo em perspectiva na malha abaixo. Então, em perspectiva. Então, pessoal, lembrando, perspectiva eu tenho que desenhar utilizando as 3 dimensões com a noção de profundidade. Então, vamos desenhar um paralelepípedo. O paralelepípedo ele tem 6 faces. Pode ser um cubo, pode ser até mesmo um paralelepípedo. Lembrando que o cubo ele tem as arestas todas iguais, o paralelepípedo não precisa ter todas as arestas iguais. Então, vamos desenhar. No livro de vocês, pessoal, tem uma malha igual a essa que eu tenho aqui no vídeo. Utilizem ela que facilita bastante o desenho. Às vezes não precisa nem da régua. Usa a malha como noção. Eu fiz a primeira face. Agora, para ter uma noção de profundidade, eu tenho que colocar... Lembrando, pessoal, aqui ó, o comprimento e fiz a altura. Agora eu tenho que colocar a largura. Então, a largura nós vamos desenhar aqui em diagonal. Desenhando em diagonal. Lembrando, pessoal, não é apenas esse molde que eu estou desenhando que está correto. Se vocês quiserem desenhar numa perspectiva daquela isométrica, com a proporcional dos dois lados, esse aqui que eu estou desenhando é a perspectiva cavaleira. Cavaleira. Se alguém quiser desenhar, tentar uma outra perspectiva, também não tem problema. Aqui, pessoal, com esse sentido aqui da diagonal, nós adicionamos a dimensão da largura. Vocês conseguem ver que antes o desenho estava apenas em 2 dimensões. Adicionando essa parte aqui da diagonal, ele foi para 3 dimensões. Então, pessoal, no livro de vocês pede um exemplo exatamente igual a esse, no exercício 4, para representar um paralelepípedo. Sempre lembrando, pessoal, nossa aula de geometria é apenas isso hoje. Eu espero que vocês me enviem fotos desses 4 exercícios da página 112 e 113. Qualquer problema, qualquer dúvida, estou à disposição, podem me mandar mensagem. Obrigado, pessoal, pela atenção e tchau, tchau.